O narrador, como a gente costuma brincar na escola de narradores, né, é a estrela do espetáculo. Começou, é com ele que vai fazendo essa coordenação. O repórter não atropela o narrador, o comentarista também, né, espera o momento certo para entrar. Mas existe, dentro desse jogo narrativo, um ser superior, a voz do além, né, que vai dizer e comandar, fulano, diminui pouco, fulano, foi gol em tal lugar, fulano, né, e situações maravilhosas que meu querido amigo Rafael Najib vai contar para vocês. Vocês não têm a menor ideia do que passa dentro de uma coordenação. Vocês viram, né, na apresentação dele, ele é coordenador já há muito tempo dos eventos esportivos, que é essa voz do além que vai comandando tudo que está acontecendo e faz tudo, vai amarrando, né, todas essas peças para a transmissão ficar envolvente, como a gente falou. Querido, como é que é ser essa voz divina? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, desculpa, né, porque eu não tenho a habilidade dos meus amigos para estar na frente do vídeo, então, para eu falar no microfone é mais difícil, tenham paciência. Prazer estar aqui com o Barreto, que foi o cara que me selecionou para o estágio, em 2006, Barreto que já é mais velhinho, né, Barreto? Prazer estar com o PC também, que foi um professor para mim ali entre 2014, 15, 16, foi o período que a gente viajou junto com a seleção brasileira, então aprendi muito com o PC. Dandan, meu parceiro de várias e várias transmissões, e o Pedrosa, que é um cara que é uma referência, que é um cara que não tem medo de se posicionar, e no mundo que a gente vive, a gente precisa de pessoas que não têm medo de se posicionar, e o Pedrosa é um cara que faz isso com muita clareza. Então, como eu disse, eu comecei em 2007, trabalhei lá no Redação Sport TV como estagiário, o Barreto dividia a apresentação lá com o Luiz Roberto ainda, Coimbra fechava o programa, e aí em 2008 eu comecei a fazer coordenação no Sport TV, logo na minha primeira transmissão, foi um jogo do Guarani de Campinas com o Botafogo de Ribeirão Preto, a energia do estádio acabou, primeiro 15 minutos de jogo, e aí eu me vi diante, sei lá, de 6, 7 monitores, falando, o que eu faço agora, né? Porque eu tinha que preencher aquilo ali, eu não sabia o que fazer. O J. Júnior narrava o jogo, e aí eu fiquei ali desesperado, e falei, cara, eu tenho que botar alguma coisa no ar, e aí eu comecei a rodar gol de outro jogo, numa época que a gente tinha mais direitos também, né? Então, assim, eu comecei a rodar gol de campeonato para lá, campeonato para cá, dava classificação, dava aquilo, e a gente conseguiu resolver o problema. E passou aquela 1 hora de transmissão, e foi ali que eu cheguei à conclusão que eu gostava do que eu estava fazendo. Porque quando a gente chega na televisão, no jornal, enfim, agora a internet é um pouco diferente, mas enfim, na minha época, quando a gente chegava na televisão, nosso objetivo era ser narrador, era ser repórter, era ser comentarista, e eu nunca tive muita vocação para isso. Mas eu sempre me interessei muito pelos bastidores, para ver como que aquela engrenagem funcionava. E aí eu fiquei obcecado em ser o melhor naquilo que a vida me proporcionou e me direcionou, que era ser coordenador de eventos. E aí, batalhei bastante, apanhei muito, e aí comecei a ter várias oportunidades, tanto na emissora, quanto oportunidade de viajar também. Como a Clarinha falou, viajei o mundo inteiro coordenando evento. Atualmente, a gente não faz mais isso, porque a tecnologia mudou, os orçamentos são diferentes também, então a gente faz mais as transmissões de maneira remota na própria emissora, tanto lá no Sport TV quanto na Globo. E eu fico ali, na orelha do Dandan, do Pedrosa, do PC, corrigindo alguma informação, dando algum detalhe diferente, informando o que está acontecendo paralelamente. As últimas rodadas de campeonato são sempre muito emocionantes. A última do Brasileirão do ano passado, por exemplo, naquele desespero do Vasco não ser rebaixado, foi muito emocionante, assim, porque a gente estava no controle, fazendo conta, e assim, esse é um detalhe interessante que eu vou contar, porque a gente fica ali, eu fico imaginando o cara em casa xingando a gente, porque a gente está dando a classificação toda hora, e o Vasco saindo e entrando, e o Santos entrando, e a gente trabalha com um equipamento, que é o Scout, que a gente chama, e o Scout travou aquele dia. Então, o que acontece? Sai um gol lá no jogo do Santos, foi Santos e Fortaleza, né? Santos e Fortaleza. Então, o Santos, o Fortaleza fez o gol, 1-0, o Scout já anota esse gol e já vai automaticamente, já atualiza a classificação, então você não vai errar. E naquele dia, com 5 minutos de jogo, travou tudo e voltou aos 44 do segundo tempo do jogo do Vasco. E a gente inseriu ali, sei lá, 6, 7 classificações, morrendo de medo de estar errado.
e o Villani, naquele dia, que era o narrador na Globo, estava com problema no retorno, então ele não conseguia ver a classificação e não conseguia fazer conta também, porque ele está fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Então ficava para ele, Villani, Santos 44, Vasco 45, Vasco está fora, o Santos está dentro, está caindo agora o Bahia, e ele lá fazendo das tripas corações para matar todo mundo do coração, e a gente ali controlando aquilo e comandando aquilo numa situação que eu acho que mostra um pouco da nossa responsabilidade, né, do coordenador. Porque se a gente erra, e eu não trabalho sozinho no controle, mas se o produtor que estava comigo errasse a conta naquele momento, a gente estaria dando uma informação errada. Aquele dia, só aqui no Rio, o jogo estava dando 20 e poucos pontos de audiência. A gente matava várias pessoas, assim. E é um compromisso muito grande com o que o Dandan falou, com o que o PC falou, que é o compromisso com a informação, né? Então, a gente, naquele dia, tinha um compromisso muito importante com a informação, que era deixar claro quem estava sendo rebaixado. Acho que é interessante você falar também, no teu papel, num jogo tenso como esse, o tom que você fala no ouvido do isso o Mário Jorge Guimarães me ensinou. E o Maroca era um cara que gritava muito, mas ele sempre falou, seja sucinto e passe tranquilidade para o seu narrador, porque quando a gente desespera o narrador, acho que o Dandan pode falar isso de carteirinha, eu acho que a gente passa ansiedade no ar, né, para o narrador. Então, naquele dia, a única coisa que eu falava para o Villani era, cara, a gente está com um problema no nosso scout, eu peço que você tenha paciência e confie em mim, e vá tranquilo. E ele confiou, que não é fácil, porque tem muito narrador que não confia, e eu entendo, porque tem muito coordenador ruim, mas ele confiou, e a gente passou o jogo inteiro sem dar uma informação errada, e aquela era uma informação que não podia ser errada, porque a gente poderia colocar o Vasco como rebaixado, e não estava. Quem aqui não se lembra de Vasco e Cruzeiro, em 2019, 20, que saiu o gol, a gente estava fazendo o jogo todo remotamente, eu, graças a Deus, não estava no controle naquele dia, e a gente praticamente encerrou a transmissão com o placar do jogo errado. Não lembro se a gente tinha colocado 2-0 para o Vasco, que foi 1-1, a gente encerrou a transmissão com o jogo errado, e aí cabe o papel do repórter que estava no local, de ficar chamando o narrador o tempo inteiro e falar, Luiz, está errado o placar, está errado, não foi gol. Então, assim, é um trabalho de engrenagem muito grande, e é um desafio muito interessante para quem não quer, ou porque não tiver oportunidade, porque não tem espaço para todo mundo na frente das câmeras. O trabalho de coordenação, o trabalho de produção de uma transmissão ao vivo é um trabalho muito, muito, muito excitante, é uma adrenalina absurda. Eu, quando faço uma transmissão, eu chego em casa, eu vou dormir lá para as 3, 4 horas da manhã, porque você fica com a adrenalina a 1000, mesmo em jogos menores, mesmo em eventos menores. Você imagina como foi num dia desse, como o jogo do Vasco no rebaixamento, ou a final do Fluminense agora na Libertadores, o Flamengo no Mundial lá em 2019, enfim, mesmo esse ano, 2023, enfim. É sempre muito legal e é um convite para vocês que não tiverem a oportunidade ou que não quiserem tentarem conhecer um pouco dessa profissão dentro do jornalismo. Muito bom, meu amigo Najib. Daqui a pouquinho ele vai contar outras histórias fantásticas, né? Do narrador não ter retorno de nada e ele narrar e cantando no ouvido do narrador. Esse dia do Vasco e Bragantino, né? Bragantino. A gente estava com um problema grave no retorno, eu não sei o que aconteceu, porque uma transmissão envolve muito aspecto técnico também, né? Então a gente trabalhou com delay, que é aquele atraso, que na Globo não tem delay. Na Globo é 1 segundo de delay, 2. Então é mínimo. E nesse dia o Villani estava com, além do retorno de vídeo, que a gente chama, né, que é um retorno da programação, tá com problema, ele estava com delay. Então nunca ia para o ar, ele nunca sabia exatamente a hora de ir para o ar. Então ficava o tempo inteiro, tá na tela, Vasco tá com tantos pontos, Santos, Bahia, saiu o gol lá, o gol foi de tal pessoa. Então assim, e ele... ponto cego, confiando na coordenação para poder entregar o melhor para o cara em casa. Muito bom, amigo.